Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Carmen diz a Betânia que ela e Edmundo são amantes há muito tempo. Ela sai dali furiosa. Edmundo diz a Carmen que não voltará a cair no jogo dela nunca, e se ela está sozinha que procure outro macho para se envolver. Edmundo enxota Carmen do seu consultório, igual uma cachorra. Carmen diz que é muito mais mulher do que Betânia e Ingrid, e ele nunca se esquecerá dela. Paloma diz a Carmen que até que enfim ela está começando a pagar por todo o mal que fez. Ramiro vai a um hospital da capital falar com um neurologista. Ele pede que o doutor tire a bala da sua cabeça. O doutor diz que não é nada fácil. Ramiro fica bravo. O doutor manda ele se acalmar, porque precisa fazer uma série de exames antes de ajudá-lo. Ramiro vai fazer todos os exames necessários. Dolores pergunta a Lupe se não soube nada de Elisa e nem de Damião. Lupe diz que não, e ninguém soube, nem sabe onde procurá-los. Dolores morre de preocupação. Insuportável como sempre, Gael não aceita que Elisa não o ama e pede que Lúcio o ajude a procurar Elisa em todos os lugares, cada povoado e cada rio, cada praia. Lúcio diz que será muito difícil. Gael, inseguro, tem medo de perder Elisa para Damião. Enquanto isso, na praia, Damião continua tossindo muito mal. Elisa diz que a chuva da noite não fez bem a ele e ele está com uma cara que nem conta. Ele diz que está bem. Ela pergunta quanto tempo ficarão ali. Ele diz que a ama. Elisa diz que não ama. E mesmo que fique ali presa por dias, meses, anos, isso não vai mudar. E ele está se comportando igual Rogério. E abandonou a esposa grávida e lhe obrigou a vir ali, quando ele sabe que ela não o ama e que está perdidamente apaixonada por Gael. Damião pergunta se é uma loucura ter trazido ela à praia, ao mar, lugar que ela sempre quis conhecer, quando era criança. Damião diz que trouxe ela ali para dar alegria a ela. Elisa sai e diz que vai caminhar. Ele pede que ela não vá muito longe, porque estará vigiando ela. Ele segue tossindo muito. Elisa anda pela praia e observa o mar. Ela se lembra de quando no passado disse para Damião que gostaria muito de ir ao mar, e ele disse que poderia chegar lá e que compraria uma casa para ficarem lá. Damião observa Elisa no mar. Ele vai até ela, toca nela e a beija com muita paixão e desejo. Ela o beija e depois dá um chute nele, nas partes baixas. Elisa diz que não quer que ele a beije mais, nunca mais. Damião pergunta por quê e se ela sente falta dos beijos de Gael. Elisa diz a Damião que morre de vontade de voltar com Gael, de estar nos braços dele. Damião pede que ela não diga mais nada. Elisa diz que depois que se entregou a Gael, não quer estar com mais nenhum outro homem, muito menos com ele. O mocinho sofre com a rejeição da amada. O doutor vê as radiografias de Ramiro e diz que uma cirurgia pode fazer mais mal a ele. E é um milagre esse tiro não ter afetado mais, nem deixado mais sequelas nele. Ramiro diz que quer tirar suas dores de cabeça. O doutor diz que não tem cura e ele terá que aprender a viver assim. Sabrina diz a Padre Lupe que precisa que ele assine uma carta de recomendação a ela, porque quer ir trabalhar numas comunidades religiosas que ajudam mães solitárias e mulheres que sofreram abuso sexual e psicológico. Betânia chega na igreja e se opõe à decisão da filha de ir para a África. Sabrina diz que já é maior de idade e não precisa da autorização dela. Sabrina diz à mãe que quer se afastar dela. Carmen liga para Almerinda. Ela pergunta se é Damião. Carmen diz a Almerinda que o filho dela roubou sua sobrinha e a história se repetiu novamente. Carmen diz a Almerinda que Damião e Elisa podem sofrer um acidente e estar mortos, o mesmo que aconteceu com Estefânia e Rogério. A Almerinda passa mal da pressão. Betânia diz a Sabrina que estava indo desabafar com Lupe porque não tem com quem desabafar e perdeu seus filhos, suas amigas. Sabrina diz que se anima muito por ninguém querer escutar mais as fofocas dela. Sabrina diz à mãe que não quer terminar como ela, uma velha fofoqueira. Betânia diz que hoje é o pior dia da sua vida e viu Edmundo aos beijos com Carmen. Paloma lamenta com Edmundo tudo o que aconteceu e fala que estava distraída e não viu Betânia entrando no escritório dele. Paloma fala que vai deixar o trabalho e decidiu ir viver em outra cidade com seu bebê. Paloma diz que Henrique é o homem mais bom que conheceu em toda a sua vida e jamais esquecerá o que ele fez por ela. Paloma diz que Florência é uma mulher livre e Henrique tem que lutar por ela, já que se amam muito. Paloma fala que seu caso, só ela ama Gael, mas ele não sente nada por ela. Antônia encontra Almerinda passando muito mal e a ajuda.
Na cidade de Mérida, Ramiro manda falsificar documentos e vai pegar os papéis. O louco mandou falsificar 2 passagens de avião. Edmundo chega em casa. Sabrina diz que sua mãe está muito mal e está preocupada com ela. Sabrina pede que o pai vá embora. Edmundo diz que tudo foi um mal-entendido. Betânia pede que Edmundo vá embora da sua casa, porque não tem nada para lhe explicar. Ele diz que ela está se afetando muito. Ela sente tristeza por ele conseguir gostar de outras e não dela. Edmundo diz que seu envolvimento com Carmen foi há muito tempo. Ele diz que lamenta muito tudo o que aconteceu. Ela reclama por ele ter lhe traído quando ainda estavam casados. Padre Lupe vai à casa do Zarango e descobre por Antônia que Almerinda está passando muito mal. Elisa vê Damião passando muito mal, com crises de tosse, e tem uma ideia. Ela encilia o cavalo. Carmen se embebeda. Paulo visita ela. Ela pede que ele a solte. Paulo diz que terá ela cada vez que quiser. Ramiro chega ali e tira Paulo de cima de Carmen. Carmen diz a Ramiro que não precisa da ajuda de ninguém, mas agradece pelo que ele fez. Ela revela que Paulo abusou dela e pede que Ramiro mate o cara. Paloma diz a Henrique que vai ir embora do povoado, porque precisa estar longe de tudo o que está acontecendo. Henrique pergunta se não pode convencê-la de ficar. Ela diz que não. Ele pede para ela ir atrás de Gael e tentar reconquistá-lo. Paloma diz a Henrique que a situação deles é diferente. Paloma diz a Henrique que ele e Florência se amam. Ela agradece por tudo que ele fez por ela e o deixa livre. Ela dá um beijo nele e sai. Ramiro diz a Carmen que sabe que ela ficou várias vezes com Paulo e ela é uma mulher fácil, sem escrúpulos, capaz de ficar com qualquer um. Carmen diz que pode ser, mas ninguém fica com ela à força. Carmen diz a Ramiro que com a ajuda dele ou não, fará Paulo pagar pelo que houve com ela. Ramiro diz que aceita ajudá-la a acabar com a vida de Paulo. Paulo diz a Florência que amanhã volta para o México e não voltará mais para aquele povoado. Florência diz que não quer voltar a vê-lo e ficará ali no povoado e com um pouco de dinheiro que lhe restou, vai alugar uma casinha. Paulo diz que sabe que ele está apaixonado por Henrique e que ficará ali por ele. Almerinda diz a Lupe que não quer morrer antes de falar com seu filho. Ela diz que seu filho tem que saber que Florência também a enganou. Almerinda diz que acha que esteve errada durante toda a sua vida. Ela diz ao irmão que se um dia morrer, ele precisa dizer a verdade para Damião. Almerinda desmaia. Damião acorda na cabana e vê Elisa em cima do cavalo. Ele pede que ela não vá a lugar nenhum. Elisa foge com o cavalo. Damião sofre. Carmen diz a Ramiro que sua sobrinha está nos braços de Damião e não pode deixá-la ser feliz quando ela é a culpada de todas as suas desgraças. A invejosa não sente paz e quer acabar com a sobrinha. Lupe diz a Antônia que o Dr. Tovar está revisando Almerinda. Edmundo diz a Lupe que Almerinda precisa ver um cardiologista porque pode ser grave o estado dela. Elisa vai a uma farmácia e usa o telefone. Ela liga para Lúcio e diz a ele que está bem e pede que não se preocupe com ela. Lúcio diz a Dolores que Elisa disse que está bem e que eles não precisavam se preocupar. Lupe vai ver Almerinda. Ela não quer ir a um hospital e diz que se morrer, quer que seja ali na fazenda. Almerinda diz que precisa do seu filho e quer que ele volte. Ramiro visita Almerinda e diz que soube que Damião e Elisa fugiram de novo. Ela diz que ele não trabalha para ela e jamais terá tratos com ele. Ramiro diz que se ela pedir nesse instante, pode procurá-los. Ele diz que se ela quiser negociar, pode dar os boletos de avião para ela. Elisa volta para a cabana e percebe que Damião está ardendo em febre. Ele fica feliz por ela ter voltado e não ter ido embora. Elisa dá uns remédios para Damião e cuida do amado. Ele pede que ela não o deixe. Elisa diz que não o deixará sozinho. A moça pede que ele durma e descanse. Ramiro diz a Almerinda que aquelas passagens de avião nunca foram importantes para ele. Almerinda diz que Ingrid lhe disse que naquelas passagens tinha o nome de outra mulher. Ramiro diz que Ingrid é uma falsa e ela o enganou por toda a sua vida, dizendo que o amava e depois atirou nele. Ramiro diz que veio fazer uma trégua com ela e mostra para ela as passagens falsificadas, onde tem o nome de Rogério Arango e Estefânia. Almerinda pede que ele encontre Elisa e seu filho, porque assim poderão negociar. Elisa vai xeretar na bolsa de Damião e encontra dinheiro e uns papéis. Ela vê os documentos do divórcio dele com Florência e fica surpresa. Lupe pergunta a Almerinda para que Ramiro veio. Almerinda diz que ele veio reforçar que as Bouvier são as culpadas das suas desgraças. Elisa fica surpresa ao saber que Damião e Florência se divorciaram. Ela lê a carta que Florência deixou para Damião, onde ele esclarece todas as armações de Almerinda.
Arrependida, Elisa olha Damião e chora. Gael está no lago e grita pelo que está passando. Paloma chora ao vê-lo sofrer. Elisa procura pelo seu amuleto, mas não encontra. Ela fica arrependida de tudo que disse para Damião e por ter jogado o colar fora. Mais tarde da noite, Elisa acende as luzes da lamparina para iluminar a cabana. Depois, ela acaricia Damião e toca na mão dele. Elisa pergunta como ele se sente. Ele diz que melhor e pergunta por que ela voltou. Ela diz que sente o remorso de deixá-lo ali sozinho e doente. Damião diz que ela não teve essa consideração por ele quando estava decidida a matá-lo. Elisa diz que estava muito magoada, mas não iria atirar nele. Damião diz a Elisa que amanhã levará ela de volta ao povoado, já que ela não quer ficar com ele, e sim com Gael. Ramona não entende, porque Paloma está chorando. A burra diz que não suporta ver Gael assim, e está com raiva. Paloma diz que entende Gael, mas ele não pode esperar que um dia Elisa e Damião voltem para se vingar deles. Ramona diz a Paloma que é uma forma de Gael desviar suas preocupações para outro lado. Paloma diz que não dirá para Gael que está grávida e não quer que ele saiba disso nunca. Paloma diz que não se casará com Henrique e diz à avó que ela tinha razão em tudo. E Gael é o pai do seu filho e usou Henrique para enganá-la. Paloma diz à avó que decidiu que vai viajar e ir para longe dali. Ramona diz à neta que então não voltará a vê-la. Paloma pede que a avó venha com ela para viajarem para longe, juntas, e começarem uma nova vida em outro lugar. Ramona fica pensativa. Elisa diz a Damião que o senhor que conseguiu aquela cabana para ele foi muito amável em trazer coisas de comer para eles todos os dias. Damião diz que amanhã pagará por todas as atenções. Elisa diz que o senhor da farmácia aceitou seus brincos como o pagamento dos remédios dele. Damião agradece a ela. Ele se sente um pouco mal. Elisa toca no amado. Ele entrega para ela o amuleto dela que encontrou e diz que acha que deve ter caído. Ele coloca o colar nela e depois tenta beijá-la, mas não está com clima. Damião diz que vai dormir lá fora e pede que ela não se preocupe e dá boa noite. Elisa diz que não vai permitir que ele passe a noite sozinho lá fora. Ela diz que se preocupa. Os dois se beijam apaixonadamente. Eles começam a tirar a roupa um do outro e seguem se beijando. Os dois trocam carinhos e se amam com paixão. Eles ficam completamente nus e se entregam à paixão. Elisa se entrega a Damião. Ramona não aceita ir embora com a neta para outra cidade, porque construiu sua vida toda ali. Paloma está decidida a ir embora, para não voltar nunca mais. Ramona fica triste. Lúcio avisa Gael que Elisa ligou e disse que estava bem. Gael fica nervoso e diz que Damião pode ter obrigado Elisa a fazer essa ligação. Eles e Damião se admiram depois de terem feito amor. Ela diz que é dele e só dele. Ele pede que ela diga que ele não está sonhando e que ela está ali. Elisa diz que está com ele, amando ele, como sempre quis fazer. Damião pergunta se de verdade ela o ama. Ela diz que sim, e o ama como nunca amou outra pessoa na sua vida, e sempre o amará. Ele fica derretidinho de amor por ela e diz que essa noite ela é só dele. Dolores vai à casa de Carmen e diz que Elisa ligou para Lúcio para avisar que está bem. Carmen diz a Dolores que sua sobrinha pode morrer, que nem se preocupa com ela. Carmen diz que seria ótimo se eles assumissem, porque se voltar vai lamentar, porque a Almerinda é perigosa. Dolores diz que é uma pena, uma mulher como ela que poderia ter tido tudo, terminar assim sem nada. Carmen pede suas chaves. Dolores devolve e sai da casa da megera. Paulo bebe num bar do povoado. Ramiro vai até ele. Ele diz que não quer problemas. Ramiro diz que ele se meteu com sua mulher e vai ter que pagar pelo que fez. Ele fala que ele e Carmen estão destinados a ficar juntos e nenhum imbecil como ele vai tirar ela dele. Paulo diz que amanhã vai embora para o México e não voltará mais para aquele povoado. Edmundo diz a Lupe que foi feito um eletrocardiograma em Almerinda e o estado dela pode ficar grave se ela não for internada para fazer uns exames mais complexos. Lupe fica preocupado. Gael vai à casa de Carmen e pergunta se ela sabe algo de Elisa. Carmen diz que só sabe que Elisa ligou para Lúcio. Carmen tenta provocar Gael com comentários de como Elisa deve estar com Damião. Carmen diz ao peão que Elisa ama Damião e ela estava feliz em ir com ele. Carmen diz a Gael que se ele fosse tão homem, estaria procurando Damião e Elisa até debaixo das pedras para matá-los. Depois de ter amado Elisa, Damião beija ela enquanto ela dorme e se levanta. Ele vai andar na praia e senta na areia pensativo e se lembra de quando Elisa disse que amava Gael mais que tudo na vida e que tinha se entregado a ele. Ele se atormenta pensando nisso.